Graça e paz, amados irmãos, mais uma vez estamos aqui para ler a santa e gloriosa palavra de Deus. Hoje no livro de 2 Reis, no capítulo 9, e o título é Jeú é ungido rei de Israel, e mata Jorão e Jezabel. E então o profeta Eliseu chamou um dos filhos dos profetas e lhe disse: cinge os teus lombos, toma esta almotolia de azeite da tua mão, e vai-te a Ramote Gileade. E chegando lá, vê onde está Jeú, filho de Josafá, filho de Nise, e entra e faze que ele levante-se no meio de seus irmãos, e leva à câmara interior, e toma a motolia de azeite e derrama sobre sua cabeça. E diz: assim diz o Senhor, ungi-te rei de Israel. E então abre a porta e foge, e não te detenhas. E foi, pois, o rapaz jovem profeta de Ramote Gileade, e entrando ele, eis que os capitães dos exércitos estavam assentados ali. E disse o capitão: tenho uma palavra para te dizer. E disse Jeú: qual de todos nós? E disse: a ti, capitão. E então se levantou, entrou na casa, derramou azeite sobre sua cabeça e disse-lhe: assim diz o Senhor Deus de Israel: unge-te rei sobre todo o povo do Senhor e sobre Israel, e ferirás a casa de Acabe, o teu senhor, para que vingue o sangue dos meus servos, os profetas, e o sangue de todos os servos do Senhor, da mão de Jezabel. E toda a casa de Acabe pertencente eu destruirei. De Acabe todo varão, tanto encerrado como livre, será morto. Porque a casa de Acabe hei de fazer como a casa de Jeroboão, filho de Nebate, e como a casa de Baasa, filho de Aias. E eis que os cães comerão Jezabel no pedaço do campo, e Jezabel não haverá quem enterre. E então abriu a porta e fugiu. E saindo Jeú, seus servos do Senhor disseram: vai tudo bem? Porque veio a ti este louco? E ele disse: bem conhecemos o homem e o seu falar. Mas eles disseram: é mentira. Agora faze saber. E disse assim: assim me falou, dizendo: assim diz o Senhor, unge-te rei sobre Israel. E então se apressaram e tomou cada um a sua veste e pôs debaixo dele no mais alto degrau, e o tocaram as buzinas e disseram: Jeú, reina. Assim Jeú, filho de Josafá, filho de Nise, conspirou contra Jorão. E tinha, porém, Jorão cercado Ramote Gileade de todo o Israel, por causa de Azael, rei da Síria. Porém o rei Jorão rolou para se curar em Jerizel das feridas que os sírios lhe haviam ferido, quando pelejou contra Azarel, rei da Síria. E disse: se a vossa vontade, ninguém saia da cidade, nem escape para ir anunciar isso a Jezreel.
E então Jeú subiu como foi-se a Jezreel, porque Jorão estava deitado ali. E também Acazia, rei de Judá, descera para ver Jorão. E a atalaia estava na torre de Jezreel, e viu a tropa de Jeú, que vinha, e disse: Vejam a tropa. E então disseram a Jorão: Toma um cavaleiro e envia ao encontro, e diga que há paz. E o cavaleiro lhe foi ao encontro e disse: Assim diz o rei que há paz. E disse Jeú: Que tens tu que fazes com paz? Passa para trás de mim. E o atalaia fez saber, dizendo: Chegou eles, o mensageiro, porém não volta. E então enviou outro cavaleiro, e chegando este a ele, disse: Assim diz o rei, a paz. E disse Jeú: Que tu tens? Que fazes com paz? Passa para trás de mim. O atalaia fez saber, dizendo também que este chegou a eles, porém não voltava. E andar parece com o andar de Jeú, filho de Nissi, porque anda furiosamente. E então disse Jorão: Aparelha o carro, aparelhar o seu carro, e saiu Jorão, rei de Israel, e Acasias, rei de Judá, cada um em seu carro, e saíram ao encontro de Jeú, e acharam um pedaço de campo de Nabote, o Jezreelita. E sucedeu que, vendo Jorão, Jeú disse: A paz, Jeú. E ele disse: Que paz? Enquanto as prostituição da tua mãe Jezebel e as suas feitiçarias são tantas. E então Jorão voltou a mão e fugiu, e disse a Acasias: Traição a Acasias. Mas Jeú entesou o seu arco com toda a força e feriu a Jorão entre os braços, e a flecha lhe saiu pelo coração e caiu do seu carro. E então Jeú disse a Bendear, seu capitão: Toma e lança no pedaço do campo de Nabote, o Jezreelita. Pois lembra-te de que indo eu e tu junto a cavalo após Acabe, seu pai. E o Senhor pôs sobre esta carga, dizendo: Por certo, se eu não viesse ontem à tarde, o sangue de Nabote e o sangue de seus filhos, diz o Senhor, também não te pagaria neste pedaço de campo, diz o Senhor. Agora, pois, toma, lança neste pedaço de campo, conforme a palavra do Senhor. Que vendo Acasias, rei de Judá, fugiu pelo caminho da casa do jardim. Porém Jeú seguiu após ele e disse: Feri também este no carro, a subida de Gur, que está junto ao ribeirão, e fugiu para o Megido e morreu ali. E seus servos levaram num carro a Jerusalém e o sepultaram na sua sepultura, junto a seus pais, na cidade de Davi. E no ano 11º, Jorão, filho de Acabe, começou Acasias a reinar sobre Judá. E Jeú veio de Jerizel, que, vindo a Jerizel, se pintou em volta dos olhos e enfeitou a cabeça e olhou pela janela. E entrando Jeú pelas portas, disse ele: Teve Parazim, o que matou o seu senhor. E levantou-se o rosto para a janela e disse: Quem é comigo? E quem é? Dos 3 eunucos olharam para ele. Então disse ele: Lançai do alto abaixo. E lançaram do alto abaixo, e foram salpicados com seu sangue a parede e os cavalos. Jeú os atropelou. Entrando ele, pois, havendo comido e bebido,
disse: olhai por aquela maldita sepultura, porque é filho do rei. E foram para sepultar, porém mal acharam dela, senão somente a caveira, e os pés e as palmas da mão. E então voltaram, que fizeram saber a ele, e disse: está bem, esta é a palavra que o Senhor falou ao ministério de Elias, o tesbita, seu servo, dizendo: o pedaço do campo de Jeziel, e os cães comerão a carne de Jezabel. E o cadáver de Jezabel será como um esterco sobre o campo no pedaço de Jezreel. Que esta possa dizer: esta é a terra. Que Deus nos abençoe e nos guarde nesta tarde. Pai bendito, que esta leitura seja aplicada no coração de cada um que ouviu a gloriosa palavra de Deus nessa tarde. E você, como sempre, aproveite. O Projeto Gol está lhe fazendo esta oferta todas as tardes de você ouvir um capítulo da palavra de Deus para que você possa entender. Porque o Espírito Santo, ele é quem abre o coração do homem para que possa entender as palavras deste livro. Então, nessa tarde, você ouviu a santa e gloriosa palavra de Deus mais uma vez. Agora também no YouTube, para que você possa, na realidade, gozar desse privilégio. E não fique só no ouvir. Deixe que ela desça a teu coração e aceite Jesus como seu Salvador, para um dia você ter a vida eterna. Amém.